E aí, pessoal, desfalques certos, reforços relativamente certos e a montagem do quebra-cabeça. A prancheta está aqui. Nós vamos falar do time que se prepara para pegar o Sampaio Corrêa na semana que vem. Mas Renato já tem uma ideia e nós vamos conversar sobre isso, porque tem até desfalque que pode vir de fora. Você vai entender. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Antes, Alma Gaúcha, bombas de chimarrão, esse parceiro licenciado oficial do Grêmio que você encontra em supermercados, em vendas e pode, claro, comprar sentado na sua cadeira e exatamente aí. Basta que você entre no link da descrição, chegue na Alma Gaúcha, bombas de chimarrão e tenha a sua em casa. Aqui é parceiro do Grêmio, parceiro oficial. Aqui você ajuda diretamente o tricolor. Gente, a gente está passando por uma eleição, estamos falando muito nisso. Fizemos aí o acompanhamento das chapas. O sábado vai ser de live. Vamos entrar no ar lá às 15 horas e vamos sair até o final da eleição, com o resultado da eleição. Fizemos a nossa parte, apresentamos as chapas. Faltou, é verdade, a chapa 4. O Darley também, em razão da agenda, foi impossível conversar, mas estaremos lá conversando com os representantes e também entendendo o caminho, porque a partir dessa eleição proporcional do Conselho é que nós vamos ter a ideia definitiva de quem vai ser, ou quem vão ser, ou quais serão os candidatos à presidência. Nós temos já uma ideia, mas amanhã, por volta de 18h30, nós vamos saber exatamente o que vai fazer. Agora eu separei aqui para a gente conversar sobre o time. Isso mesmo. Por quê? Renato não vai ter Edilson, Renato não vai ter Diogo Barbosa, Renato não vai ter Bruno Alves, Renato não vai ter Lucas Leiva e talvez Renato não tenha também Vijaçante, que está na seleção, que joga, mas que tem uma logística maluca para vir. Como o Renato está muito preocupado com o desgaste físico do jogo de sexta-feira, lembrando, sexta-feira, 19 horas, jogo fora de casa. Depois, na terça, contra o CSA em casa, aí sim, o Renato tratando esse jogo como um dos jogos definitivos. O Cruzeiro tirou vantagem, a preocupação do Grêmio única e exclusiva é subir. O campeonato em si já foi. Então, agora é subir. E Renato tem essa preocupação. E ele claramente faz a opção por deixar todos os jogadores à disposição no jogo contra o CSA na terça. Joga sexta e joga na terça. E aí entra essa questão da logística. Talvez o Renato não queira que o Vijaçante vá jogar fora de casa, exatamente pelo desgaste. Ele que vai jogar muito longe, teria que fazer uma grande logística para chegar a tempo de jogar. Então é dúvida Vijaçante também. E por que eu pego isso? Porque o Grêmio deve ter os reforços de Kahneman e também de Nicolas. E aí eu separei a prancheta exatamente para a gente poder projetar. O que a gente pode projetar aqui? O Grêmio vai ter o Breno, com certeza. O lateral direito, ontem, o Léo Gomes fez 90 minutos pelo time de transição. Eu me arrisco a dizer que o Léo Gomes vai ser convocado para esse jogo, tá? O Léo Gomes vai ser convocado para esse jogo lá contra o Sampaio Corrêa. Não que ele vá sair jogando, eu acho que joga o Rodrigo Ferreira, vou me arriscar dizendo isso. Mas ontem a partida do Léo Gomes indica que o Renato vai levar. O Renato, que foi treinador dele, ele foi titular do Renato na Libertadores de 18, era um dos destaques, estava caminhando inclusive para ser um dos caras selecionáveis e tal, estava muito bem o Léo Gomes da lesão, mas eu ainda acho que o Renato vai jogar com o Rodrigo Ferreira, mesmo que a gente veja o Léo Gomes na relação. Jeromel e Natan. Ontem jogou Natan e jogou Gustavo Martins. Eu até vou me arriscar a dizer o seguinte aqui, tá? Bota a dúvida aqui. Natan e Gustavo Martins. Bota a dúvida. O Renato gosta de zagueiro grande, gosta de zagueiro alto e com imposição física. O Roger já gosta de zagueiros mais construtores. O Renato gosta de construção. Mas aqui ainda tem
Kahneman, que, segundo a análise do DM, tá liberado. Então tu tem Natan, tu tem Gustavo Martins e tu tem Kahneman. Olha só. Na lateral esquerda, volta Nicolas. Ontem jogou o Thiago Rosa. E no final entrou o Cuiabano. O Renato vai levar o Thiago Rosa, acho que para compor o grupo, mas joga Nicolas. E aqui a gente vem para o meio campo. Thiago Santos com certeza absoluta. Certeza absoluta. Quem é o segundo homem? Ele vai botar o Lucas Silva e vai botar o Bitelo. Lembrando que o Tassiano está fora também. Então o que ele faz? Ele mantém essa estrutura, botando o Bitelo um pouco à frente, como ele fez em determinado momento do jogo, até o Bitelo entrou para fazer aquele gol. Então, não mexe muito com a estrutura. Ah, mas perdeu o Lucas Leiva, que era o meio, bota o Bitelo um pouco mais para frente e acabou a conversa. Biel, Guilherme, e aqui, para mim, vai o Elkson. Exatamente pela questão física. O Renato sabe da importância do Diego Souza e acho que o Renato aqui vai mexer. É um jogo que, de alguma maneira, o Renato vai girar o grupo. E tem mais. No banco de reservas teremos Pedro Lucas com chance de entrar mais cedo, teremos o Gabriel com chance de entrar mais cedo. Até o Wesley se credencia a ir lá jogar. Ele que fez 2 gols de cabeça, o Renato gosta desse centroavante que está dentro da área lá para concluir. Ele fez 2 gols ontem no jogo da transição. Podem apostar que nós vamos ver mexidas aqui. Mas não vai sair muito disso. Aqui na zaga uma dúvida, porque o Renato, se ele puder dar ritmo ao Kahneman, vai dar. Mas ele não vai arriscar o Kahneman. Então, por isso é que eu coloco uma dúvida tão importante na zaga. Exatamente por essa relação. Não é tão fácil essa montagem do Renato aqui. Não é tão fácil. Porque a gente conhece o Renato. O Renato é conservador nessas ações. Sobretudo quando não precisa tanto. Quando precisa, bom, aí vai todo mundo, mas nesse caso aqui não é tão assim. Então, me parece por aqui. Claro que a tendência aqui é Diego Souza, claro que é. Só que não esqueçam do discurso do Renato na questão física, jogadores com mais idade, preocupação com isso, e aí a preservação em alguns pontos. Então, acho que está aberto, mas para início de conversa, não sai muito dessa realidade aqui. Não sai muito. Ah, tem o Ferreira a se ceder. Acho que o Ferreira vai esperar mais um pouquinho também para chegar mais pronto para os jogos em que o Renato escolheu como mais decisivos. Essa, para mim, é a ideia de time deste início de trabalho visando um jogo tão importante como o jogo contra o Sampaio Corrêa, mas mais do que isso, um jogo que é tratado pelo Grêmio como 2 em 1. São 2 jogos num só. Renato sabe fazer isso como ninguém. E ele vai saber também levantar essa relação nesse jogo do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.